Perdi meu diário no metrô, e a pessoa que encontrou começou a responder minhas páginas. O eco do papel e o rastro da linha amarela. O pânico de perder um diário não é o medo de perder o objeto, é o terror de ver a sua alma nua entregue a um estranho. Para um escritor, o caderno é o rascunho do filtro que usamos para suportar o mundo. Quando percebi que minha mochila estava aberta no banco do metrô e que o caderno de capa de couro desgastada não estava mais lá, senti um frio que nenhuma jaqueta de inverno poderia aplacar. Ali, naquelas páginas, eu, André, havia depositado cada frase não dita, cada metáfora sobre meus fracassos amorosos e, principalmente, a solidão que eu tentava transformar em ficção para o meu próximo romance. Eu tinha 32 anos e vivia de crônicas para jornais que quase ninguém lia e de um bloqueio criativo que durava meses. Minha aparência era a de um clichê literário. Camisas de botão levemente amassadas, o cabelo sempre bagunçado pelo hábito de passar a mão enquanto buscava o adjetivo perfeito, e olhos castanhos que analisavam o detalhe da vida alheia, como se buscassem um personagem em cada passageiro. O diário era o meu útero criativo. Perder aquilo era como perder o direito de contar a minha própria história. Passei 3 dias em um luto silencioso. Até que, na quinta-feira, ao chegar em casa, encontrei um envelope pardo preso na minha porta. Dentro dele, o meu diário. Mas havia algo diferente. O elástico que o prendia estava frouxo e um post-it rosa neon saltava da lateral, marcando uma página que eu considerava o meu pior momento de autocomiseração. Ao abrir na última página que eu escrevera, um desabafo sobre como a literatura me parecia um espelho quebrado, encontrei uma caligrafia desconhecida, arredondada e firme, logo abaixo do meu último parágrafo. Um escritor que se sente um figurante na própria vida está apenas no prólogo de uma grande história, André. O figurante não nota o detalhe da luz batendo nos trilhos às 6 da tarde, como você notou. Você não perdeu o diário. Você o publicou para um público de uma pessoa só. B. O momento da virada forte não foi a devolução, mas o início do diálogo. Em vez de guardar o caderno, eu, movido por uma obsessão narrativa, escrevi de volta na página seguinte. Quem é você e por que decidiu que a minha melancolia merecia uma nota de rodapé? Se você leu os meus segredos, agora é personagem da minha trama. Deixe uma pista. Deixei o diário no mesmo banco da Estação Pinheiros, escondido atrás de um painel de publicidade. Nas semanas seguintes, o diário tornou-se um organismo vivo. Nós o trocávamos como espiões em plena luz do dia. Eu descrevia o meu bloqueio criativo. Ela respondia com desafios de escrita. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando ela começou a analisar o detalhe das minhas rasuras. Ela notava quando eu hesitava em escrever sobre a morte do meu pai ou quando eu usava palavras difíceis para mascarar sentimentos simples. Você escreve como se estivesse pedindo desculpas por ser um homem sensível, André, dizia a última anotação dela. Pare de revisar a sua vida e comece a vivê-la sem rascunho. Hoje, às 20 horas, estarei no último vagão do trem sentido luz. Não procure uma mulher com um diário. Procure uma mulher que esteja lendo o livro que você sempre quis escrever. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu subia as escadas rolantes. O suor frio marcava a minha camisa, e o tremor nas mãos denunciava o meu estado. Eu estava apaixonado por uma voz de tinta. Quando o trem parou e as portas deslizaram, analisei cada rosto com o detalhe maníaco de quem busca a frase de abertura de uma vida nova. A parte 1 termina quando vejo uma mulher sentada sozinha. Ela não tinha o meu diário. Ela segurava um exemplar de A Insustentável Leveza do Ser, e no seu pulso esquerdo, escrito a caneta preta, estava o parágrafo que eu escrevi no diário sobre a sensação de ser um estrangeiro na própria cidade. Ela me olhou, e os olhos dela tinham o brilho de quem já conhecia o autor antes mesmo de ver a capa. Edit 1. Descobri que B se chama Beatriz, e que ela é encadernadora de livros raros. Ela disse que o cheiro do papel do meu diário a avisou que o dono era alguém que ainda acreditava em finais felizes. Edit 2. Beatriz confessou que quase não devolveu o caderno porque sentiu que a nossa conversa no papel era mais real do que qualquer encontro no Tinder. Edit 3. O diário agora é o nosso projeto em comum. Escrevemos crônicas a 4 mãos sobre os passageiros do metrô. E ela ainda coloca post-its nas minhas crises de ansiedade para me lembrar que toda a história precisa de um conflito. A grafia do desejo e o manuscrito da madrugada, o primeiro encontro entre um leitor e um autor, é um desmoronamento de expectativas. O André que ela conhecia era feito de tinta e angústia.
A Beatriz que eu idealizei era um espectro de sabedoria e mistério. Naquele vagão quase vazio da linha 4, o silêncio era a nossa única pontuação. Eu a observava, analisando o detalhe do seu olhar. Um castanho profundo que parecia revisar cada pensamento meu antes mesmo de eu formular uma frase. Saímos do metrô na Estação da Luz, caminhando pela arquitetura secular que parecia o cenário perfeito para uma história de época, mas com o pulsar caótico de uma São Paulo que nunca dorme. Beatriz não usava roupas extravagantes. Ela tinha uma elegância funcional, com um cachecol de lã que escondia o queixo e mãos que, embora delicadas, carregavam as marcas de quem trabalha com cola e couro. O momento da virada forte não foi o toque físico, mas a entrega do diário original. Ela o tirou da bolsa e me entregou como quem devolve uma arma carregada. "Você escreve muito sobre o medo de ser esquecido, André", ela disse, a voz sendo um sopro contra o vento frio do centro. "Mas você esquece de olhar para quem está lendo. Eu não devolvi o seu caderno porque sou uma boa samaritana. Eu devolvi porque você escreveu algo sobre a estética da perda que me impediu de desistir de tudo naquela tarde." A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando paramos em um café 24 horas perto da Praça da República. O cheiro de café queimado e o som de uma vitrola velha criavam uma bolha de intimidade. Abri o diário e notei que as últimas páginas, que antes estavam em branco, agora tinham desenhos técnicos de encadernação intercalados com versos curtos. "Por que você estava naquele banco, Beatriz?" perguntei, analisando o detalhe da hesitação dela. "O diário não caiu da minha mochila por acaso. Eu sinto que você estava esperando por algo." Ela desviou o olhar para a xícara e notei que os seus lábios tremeram levemente. A máscara de leitora onisciente começou a rachar. "Eu não estava esperando por um diário, André. Eu estava esperando pelo último trem. O dia em que você perdeu seu caderno foi o dia em que eu decidi que não queria mais estar aqui. Eu sentei naquele banco com um plano muito diferente de encontrar um escritor em crise. Mas aí, eu vi a capa de couro. Eu abri e li a sua frase sobre como o próximo capítulo é a única razão para não fechar o livro. Senti o meu estômago dar um solavanco. A parte 2 termina comigo segurando a mão dela sobre a mesa de fórmica, percebendo que o meu rascunho de desespero tinha se tornado o guia de sobrevivência de outra pessoa. Eu não era apenas um escritor em busca de uma musa. Eu era um homem que, sem saber, tinha escrito a linha que manteve uma mulher viva. Edite 1. Descobri que Beatriz guarda todos os post-its que escreveu para mim em uma caixa de metal. Ela diz que são os rascunhos da nossa coragem. Edite 2. Ela confessou que a frase sobre a morte do meu pai foi o que a fez chorar pela primeira vez em anos. Ela também perdeu alguém e não sabia como traduzir a dor em palavras. Edite 3. Começamos a andar sempre com 2 canetas. Agora, quando um de nós perde as palavras, o outro assume o parágrafo, o borrão da dúvida e a gramática da traição. Para um escritor, a vida é uma matéria-prima perigosa. Nós temos essa mania incurável de transformar a dor em parágrafo e o milagre em metáfora. O problema é que, quando você começa a tratar o seu próprio salvamento como um plot twist, você corre o risco de perder o que é real para alimentar a ficção. A Beatriz era o meu capítulo mais bonito, mas eu comecei a olhá-la como se ela fosse apenas um rascunho de luxo para o meu próximo romance. As semanas que se seguiram foram de uma febre criativa que eu não sentia há anos. O bloqueio evaporou. Eu passava as madrugadas datilografando sobre o encontro no metrô, sobre o cheiro de papel velho da oficina dela e, principalmente, sobre a confissão sombria que ela me fizera naquele café. Eu achava que estava honrando a nossa história, mas, na verdade, eu estava minerando a vulnerabilidade dela para construir a minha glória literária. O momento da virada forte não foi a escrita, mas a leitura não autorizada. Beatriz chegou ao meu apartamento com um presente. Uma edição rara de crônica de uma morte anunciada que ela mesma restaurara. Eu estava no banho. Ela viu o manuscrito aberto sobre a mesa. O título provisório era A Última Estação. Quando saí do banheiro, o ar no quarto estava pesado, saturado com o cheiro de tinta fresca e desapontamento. Beatriz estava parada diante da mesa, as mãos trêmulas segurando as páginas onde eu descrevia, com detalhes minuciosos e uma frieza estética, o momento em que ela sentara naquele banco para desistir de tudo. "Você transformou o meu pior dia em um conflito central, André?" ela perguntou, a voz num tom de sussurro que cortava mais que um grito. "Você analisou o detalhe do meu desespero para ganhar um adjetivo melhor?" A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando tentei me aproximar. Ela recuou,
olhando para mim como se eu fosse um estranho que acabara de roubar o seu diário pela segunda vez. Eu não sou um personagem, André! Ela explodiu, jogando o manuscrito sobre a mesa. As folhas se espalharam como pássaros feridos. Eu te entreguei a minha vida para você me ajudar a encaderná-la, não para você vendê-la em livrarias de shopping. Você usou a minha dor como combustível para o seu ego de autor. Beatriz, é uma homenagem. Tentei argumentar, mas a frase soou vazia até para os meus próprios ouvidos. As pessoas precisam ler sobre como a conexão humana salva vidas. As pessoas não precisam ler a minha nudez emocional sem o meu consentimento. Ela rebateu, analisando o detalhe do meu egoísmo com uma clareza devastadora. Você não se apaixonou por mim. Você se apaixonou pela história de amor improvável que eu te proporcionei. A parte 3 termina com Beatriz pegando a sua bolsa e o diário original de couro que estava sobre a estante. Ela caminhou até a porta e parou, olhando-me com olhos perdidos em uma mágoa que nenhuma revisão de texto poderia apagar. Não me procure no metrô, André. Algumas histórias terminam no rascunho porque o autor não merece o final feliz. Ela saiu, e o som da porta batendo foi o ponto final mais doloroso que já recebi. Fiquei sozinho com o meu manuscrito espalhado pelo chão, percebendo que, na busca pela frase perfeita, eu tinha cometido o erro gramatical mais grave de todos. Confundi posse com poesia. Edite 1. Tentei apagar o capítulo sobre o café, mas as palavras parecem tatuadas na minha consciência. Um escritor nunca esquece o que traiu. Edite 2. Voltei à Estação Pinheiros e deixei um bilhete no mesmo esconderijo. Eu apaguei o livro. Prefiro a página em branco com você do que um best-seller sem o seu nome. O bilhete ainda está lá, intocado. Edit 3. Beatriz mudou o horário de trabalho na oficina. Ela está tentando se tornar invisível para mim, exatamente como eu a descrevi no primeiro capítulo. A tinta indelével e o sacrifício do autor, um escritor que destrói sua própria obra, está cometendo um tipo de suicídio assistido. Mas naquela noite, as páginas do meu manuscrito não pareciam arte, pareciam provas de um crime. Eu, André, olhava para as palavras que descreviam a vulnerabilidade da Beatriz e sentia um asco profundo pela minha própria habilidade de converter dor em parágrafos polidos. Eu precisava decidir se queria ser um autor de sucesso ou um homem digno do amor de quem me salvou do abismo. Passei 3 dias em um transe de autodestruição criativa. O apartamento cheirava a café velho e ao silêncio cortante que ela deixou para trás. Eu analisava o detalhe de cada frase, cada metáfora que eu usei para descrever o momento em que ela sentou naquele banco de metrô, e percebi que a beleza daquele texto era o rastro da minha traição. O momento da virada forte não foi um pedido de desculpas, mas um ato de purgação. Peguei as 150 páginas de A Última Estação, o livro que meu agente já considerava o meu grande retorno, e caminhei até a oficina de encadernação de Beatriz na calada da noite. Eu não bati na porta. Eu sabia que ela não abriria. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando usei o pequeno incinerador de papel que ela mantinha no beco ao lado da oficina para descartar restos de couro e papelão. Um por um, joguei os capítulos no fogo. O brilho das chamas refletia nos meus olhos, analisando o detalhe das letras consumidas pelo calor. A história que poderia me dar fama estava virando cinzas, e eu sentia um alívio que nenhuma crítica positiva jamais me daria. O que você está fazendo, André? A voz dela surgiu das sombras, rouca e carregada de uma surpresa dolorosa. Beatriz estava na porta dos fundos da oficina, enrolada em seu avental de trabalho, as mãos sujas de cola e pigmento. Ela observava o fogo com um fascínio aterrorizado. Estou apagando o rascunho, Beatriz. Respondi, jogando as últimas 10 páginas, o clímax do livro, nas brasas. Eu não quero ser o autor da sua dor. Eu quero ser o homem que te ouve sem precisar anotar nada. A nossa história não pertence às livrarias. Ela pertence a esse silêncio aqui. Ela se aproximou, o calor da fogueira improvisada iluminando o detalhe das lágrimas que ela tentava esconder. Ela olhou para o espaço vazio onde antes estava o meu futuro literário e depois para as minhas mãos vazias. Você destruiu o seu melhor trabalho por minha causa? Ela perguntou, a voz num tom de incredulidade que beirava a mágoa. Você é um escritor, André. As palavras são tudo o que você tem. As palavras não são nada se eu não tiver para quem dizê-las. Rebati, segurando o impulso de tocá-la. Eu prefiro o silêncio ao seu lado do que os aplausos de estranhos que nunca saberão o gosto do seu beijo. A parte 4 termina com Beatriz dando um passo à frente,
entrando no meu espaço pessoal pela primeira vez desde a briga. Ela pegou a minha mão, analisando o detalhe das cinzas que sujavam os meus dedos, e a levou ao rosto. O fogo estava morrendo, mas o calor entre nós dois era uma tinta indelével que nenhuma fogueira poderia consumir. Edit 1. Meu agente me ligou 3 vezes hoje perguntando sobre o arquivo digital. Eu o deletei da nuvem e da lixeira. Não há cópias. A história agora só existe na nossa memória. Edit 2. Beatriz me deixou entrar na oficina. Ela disse que, se eu quiser escrever algo, devo começar pela primeira página de um caderno novo, que ela mesma está encadernando para mim. Edit 3. Ela me mostrou um segredo. Ela também escreve, mas os textos dela são sobre o futuro, não sobre o passado. Ela está desenhando o nosso capítulo 4, o veredito, a página em branco e o silêncio compartilhado. O ponto final de uma história raramente é escrito com tinta. Ele é selado com o silêncio de quem não precisa mais provar nada. 6 meses se passaram desde que as cinzas do meu manuscrito se perderam no vento do centro de São Paulo. Eu, André, não sou mais o escritor que busca desesperadamente um gancho emocional em cada esquina. Aprendi que a vida, quando é boa de verdade, não cabe em 1.200 palavras por capítulo. Ela transborda. Voltamos à Estação Pinheiros em uma tarde de terça-feira. O exato cenário onde o meu descuido, ou o meu destino, deu início a esse rastro de papel. Beatriz caminhava ao meu lado, analisando o detalhe do movimento pendular dos passageiros com uma serenidade que eu passei a invejar. Ela não era mais a mulher que buscava o último trem. Ela era a mulher que escolhia em qual vagão queria sentar. O momento da virada forte não foi um grande gesto, mas o fechamento de um ciclo. Beatriz carregava o diário original, aquele de capa de couro desgastada que sobreviveu a perdas, confissões e traições literárias. Paramos diante do mesmo banco de madeira onde tudo começou. Você sabe o que precisa ser feito, não sabe? Ela perguntou, a voz firme, mas doce, analisando o detalhe da minha hesitação. Enquanto esse caderno existir, nós seremos reféns do que escrevemos no escuro. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando ela abriu o diário na primeira página, aquela onde eu descrevia a morte do meu pai, e depois na última, onde ela confessara o seu desejo de partir. Aquelas páginas eram cicatrizes expostas. Elas nos uniram, mas também nos lembravam, a cada toque, da dor que serviu de alicerce para o nosso amor. Eu não quero mais ser o personagem que você salvou, André. Ela sussurrou, encostando a testa no meu ombro. E eu não quero que você seja o autor que me descreve. Eu quero que sejamos apenas 2 pessoas que se encontraram no metrô. Com um gesto deliberado, caminhamos até a lixeira de coleta seletiva da plataforma. Não houve drama, apenas uma aceitação mansa da realidade. Juntos, soltamos o diário. O som dele atingindo o fundo do recipiente foi o estalo de uma algema se abrindo. O passado, com todas as suas metáforas dolorosas e adjetivos precisos, agora era apenas celulose destinada à reciclagem. A parte 5 termina comigo e Beatriz entrando no trem sentido Vila Sônia. Sentamos um ao lado do outro, ombro a ombro. Eu não tinha um caderno no colo. Ela não tinha um post-it na mão. Olhei para os seus lábios, analisando o detalhe do sorriso leve que ela guardava para mim, e percebi que a página em branco à nossa frente era o melhor texto que eu jamais escreveria. O veredito final não foi um best-seller, mas a paz de não precisar de um. O metrô acelerou, os trilhos cantaram a sua música metálica, e pela primeira vez na vida, eu não senti a menor vontade de anotar como aquilo soava. Edit 1. Comecei a escrever um novo livro, mas é um guia técnico sobre arquitetura histórica. Sem dramas, sem musas, apenas fatos e pedras. Beatriz está fazendo a capa em couro legítimo. Edit 2. Beatriz abriu uma oficina de escrita terapêutica para mulheres na mesma estação de metrô. Ela diz que ajudar os outros a encontrar as próprias palavras é melhor do que ler as dos outros. Edit 3. Às vezes, vejo alguém perdendo algo no metrô e sinto o impulso de avisar. Depois sorrio e deixo que a história siga o seu próprio curso. Algumas coisas precisam ser perdidas para serem realmente encontradas.